Fala pessoal, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje iremos recapitular um filme bem inusitado de drama criminal e suspense, que mostra os atos criminosos praticados todas as noites por um homem contra uma das inquilinas do prédio em que ele trabalha como síndico. O filme da vez se chama Enquanto Você Dorme. O filme inicia nos mostrando as lembranças de um homem chamado César. Estando à beira de um prédio, ele narra o quanto é infeliz e não consegue achar motivos para ser, não importa o que ele tente. Apesar de ter coisas boas acontecendo com ele, ele permanece inquieto e insatisfeito com tudo. A cena corta e nos mostra um relógio despertando exatamente às 5 da manhã. Ele então acorda ao lado de uma mulher chamada Clara, uma inquilina do prédio em que ele trabalha como síndico residente. Ele levanta e segue sua rotina diária normal de trabalho. No saguão, César secretamente entrega dinheiro para uma menina chamada Úrsula, filha de um dos inquilinos. Isso parecendo ser uma coisa já de costume entre os dois. Em seguida, Clara desce, dá bom dia a César e lhe pede para que ele dê uma olhada em sua pia, pois estava entupida, precisando de reparo imediato. Ele prontamente diz a ela que vai corrigi-lo. Durante todo o dia, César continua trabalhando e depois vai visitar sua mãe no hospital. Por causa de sua condição, ela é incapaz de falar e é completamente imóvel, podendo somente ouvir e ouvir seu filho falar sobre Clara sempre que ele vem a visitar. Já de volta ao prédio, o supervisor reclama com César sobre seu atraso ao trabalho por já 2 dias consecutivos. Ele tenta se explicar, porém o supervisor o adverte dizendo que aquele era o último aviso que ele lhe dava. Uma das inquilinas do prédio, chamada Verônica, chega pedindo um favor a César. Ela precisa de alguém para cuidar de seus cães enquanto ela iria a uma festa de aniversário. Então passa instruções detalhadas sobre quais rações dar e como alimentar seus animais de estimação. César concorda e em seguida chega a faxineira com seu filho para a limpeza aquela noite, como já de costume. Depois, ele vai ao apartamento de Verônica e alimenta os cães com a comida, mas ao contrário das instruções da velha senhora, ele adiciona uma fatia de torta à tigela de um deles. Enquanto isso, Clara chega em sua casa, onde ela recebe várias cartas, porém joga fora. Ela então relaxa e dança muito aquela noite, enquanto estranhamente, César estava debaixo da cama dela sem ser notado. Ele permanece lá até que ela durma e usa um espelho para ter certeza de que ela já estava realmente dormindo. Quando sai debaixo da cama, usa clorofórmio em Clara, fazendo assim com que ela entre em um sono profundo. Ele então descobre os lençóis dela para olhá-la de roupas íntimas. Depois vai ao banheiro e mexe em alguns produtos de higiene. Com uma seringa, ele injeta uma substância desconhecida nos produtos de beleza de Clara e depois deita ao lado dela na cama para mais uma vez praticar o ato criminoso com ela aquela noite também. Já pela manhã novamente, às 5 horas, César acorda e segue sua rotina diária, mas antes, ainda no apartamento de Clara, ele vai escovar os dentes, porém usando a escova dela. Quando ele sai, a menina que vimos no início do filme recebendo dinheiro de César estava do lado de fora o esperando. E aqui sabemos agora o porquê ela recebia dinheiro dele. Era para que ela ficasse calada e não o entregasse sobre seus atos sujos. Porém, ela agora estava querendo dobrar o valor e exige também que ele trouxesse para ela um filme adulto explícito. Mas que garotinha sem vergonha é essa, hein? Então ele concorda e a manda entrar para dormir. Mais tarde, como parte de seu trabalho, César insere correspondências nas caixas de correio dos inquilinos e adiciona algumas outras na caixa de Clara, revelando que ele era quem estava enviando cartas estranhas para ela, com palavras de alguém doentio e obcecado. Clara continuamente usa os produtos de cuidado para a pele, sem saber que César tinha injetado substâncias estranhas neles. Quando Clara chega no saguão, cumprimenta César, quando percebe que está atrasada e comenta que tinha perdido o relógio. César diz que a pia dela estava realmente entupida e que iria consertá-la ainda aquela tarde. Ela então fala que se por um acaso ele encontrasse seu relógio, guardasse para ela. Mais tarde, naquele dia, enquanto César escrevia mais cartas, alguém bate em sua porta. Quando ele abre, era Úrsula, que tinha fugido da escola para cobrar dele o filme adulto. Ele então pega e entrega o tal filme, porém ela também diz que estava bem próximo de Clara nos últimos dias e que o preço por ela ficar quieta, dali pra frente, seria sempre o dobro. César fica impressionado, mas ao mesmo tempo irritado com as habilidades de extorsão da garota. Mais tarde, em uma das visitas que ele faz à sua mãe, ele diz a ela que está quase bem sucedido em seu objetivo, que era tirar o sorriso do rosto de Clara. Naquela noite, César informa a faxineira que ligaram para ele dos escritórios dizendo que reclamaram de como encontraram as salas pela manhã, o que faz a culpa cair sobre o filho dela, apesar do que César diz não ser verdade. Depois disso, ele vai para o apartamento de Clara consertar o entupimento da pia que ele mesmo havia orquestrado e estraga seu relógio que tinha um valor sentimental para ela. Então, novamente, se esconde debaixo da cama de Clara aquela noite. Ele espera pacientemente que ela durma enquanto ela fala com o namorado ao telefone. Uma vez que ele percebe que ela já dormiu, sai debaixo da cama e usa clorofórmio para manter seu sono profundo, e antes de se aproveitar dela mais uma vez, ele continua a sabotar mais de seus itens na tentativa de perturbá-la. Dessa vez, plantando ovos de insetos em diferentes áreas de seu apartamento. Dias passam e Clara desenvolve uma erupção cutânea. Isso a afeta negativamente, fazendo seu humor e comportamento mudarem, ficando evidente para todos seu descontentamento.
Clara não faz ideia de que César está por trás de seu sofrimento e que ele divide com ela a mesma cama, se aproveitando dela todas as noites. Na semana seguinte, as erupções de Clara diminuíram, colocando-a em um estado de alívio, mas não por muito tempo, pois quando ela abre seu armário de remédios, ela vê uma infestação de insetos por toda parte. Ela corre para o saguão e pede ajuda a ninguém mais ninguém menos que ao safado de César, que claramente está muito entretido com a situação, tendo muita satisfação em ver o problema dela com a infestação em seu apartamento causada por ele mesmo. Clara decide ficar na casa de sua mãe até que César detetize seu apartamento. Eles dois então entram juntos no elevador e César pergunta sobre o cara que a perseguia mandando as cartas. Ela acha estranha essa pergunta dele, pois não tinha falado isso com ninguém. César, percebendo sua falha cometida em perguntar isso, tenta contornar dizendo que ela tinha dito para Verônica e ela disse a ele, então com isso, Clara continua sem suspeitar. Ela então acrescenta dizendo que a polícia rastreou o sinal de seu assediador, que além de cartas, mandava mensagens por celular, e revela que o culpado mora naquele mesmo prédio. Ela também sutilmente diz que a polícia está cada vez mais perto de pegar o cara. Profundamente preocupado com quão longe ele foi, César expressa suas preocupações para sua mãe, que não tem outra escolha a não ser ouvir como seu filho era um psicopata. Então ele acrescenta dizendo a ela que fará tudo o que for preciso para deixar Clara infeliz. No outro dia, enquanto César começava a detetizar o apartamento de Clara, seu supervisor o interrompe e afirma que ele era um sujeito inútil, pois tinha levantado uma verificação de seus trabalhos passados e viu que ele não durava em seus empregos. Então rudemente diz a ele para começar a procurar um novo emprego, pois estaria sem um mais uma vez. No mesmo dia, 3 policiais entram no prédio perguntando a César se poderiam ter uma palavra com ele. Então reúnem todos os funcionários em uma sala para investigarem as queixas de Clara por ser assediada. Apesar disso, César permanece composto e sereno com a situação, mesmo depois de solicitar acesso ao escritório, onde ele enviava e-mails para Clara e depois leva os policiais ao armário do filho da faxineira, onde lá encontram envelopes amarelos semelhantes aos que Clara recebia do perseguidor. César tem condenado com sucesso o pobre filho da faxineira, o que eventualmente resulta em sua prisão. Mais tarde, ele liga para Clara e a informa que seu apartamento foi detetizado e já estava totalmente limpo, ao que Clara diz alegremente que ainda aquela noite dormiria em casa. Esperando por sua chegada, César volta para seu apartamento e prepara várias ferramentas para sabotar ainda mais a vida de Clara. Com cordas e uma faca, ele parecia que estava planejando fazer algo muito ruim com ela aquela noite. Então, como de costume, rasteja para debaixo da cama dela. Algum tempo se passa e depois de esperar bastante, Clara chega, porém não sozinha. Ela aquela noite estava acompanhada de seu namorado chamado Marcos. Todo esse tempo, César fica debaixo da cama enquanto o casal fazia coisas, fazendo com que a cama saltasse muito. César, então, em certo momento, acidentalmente deixa cair um pouco de clorofórmio em seu rosto. Desesperadamente lutando contra os efeitos da substância, ele sai do quarto enquanto os dois ainda faziam coisas feias. Então, quando tenta sair do apartamento, ele percebe que estava com a chave da porta do apartamento errada, o impossibilitando assim de sair. O dia então amanhece e ele acorda dentro da banheira de Clara, que tinha ligado o chuveiro sem perceber que ele estava lá. Ele tenta ficar o mais quieto possível, porém Marcos encontra uma bolsa esportiva com inúmeros itens suspeitos. Eles desembalam a bolsa cheia de ferramentas e encontram o diário de César, onde registrava as atividades e rotina dos inquilinos. Porém, quando eles começam a lê-lo, Clara fica tonta. Então Marcos logo começa a cuidar dela, deixando de lado completamente a bolsa suspeita, o que dá a César a oportunidade de sair do banheiro e se esconder na cozinha. Porém logo Marcos também chega lá procurando algo para comer. Enquanto eles fazem uma lista de compras, pois a geladeira estava vazia, César fica escondido esperando que eles não chegariam mais perto. O casal brinca na sala de estar e em seguida vão para o banheiro. Então César espera o momento perfeito e passa despercebido pela porta, recuperando as chaves e seu diário. Porém, quando ele tenta passar de volta, Marcos vê seu vulto e o segue até a porta. Quando Marcos o flagra, César pergunta quem ele é, dizendo que iria chamar a polícia, até que Clara chega e acalma os dois homens. Ela explica que Marcos é seu namorado e que César não deveria se preocupar com nada. Quando perguntado por que ele estava no apartamento, César responde dizendo que deixou seu equipamento lá, junto com as chaves de Verônica, que precisava urgente delas. Sem pensar em nada fora do comum, o casal deixa César ir. Ele os tinha enganado com sucesso. Depois disso, ele vai lá para baixo só para descobrir que estava sendo demitido do trabalho. Os dois supervisores o informam que ele tem 15 dias para reunir suas coisas e desocupar o local. Enquanto ele arruma as coisas para sair, Verônica tenta consolá-lo e oferece um guisado para animá-lo. No entanto, César, ainda chateado com tudo o que tinha acontecido com ele, insulta a senhora gentil dizendo que ela ficará sempre sozinha e que os inquilinos do apartamento só falavam com ela por pura pena. Verônica então sai chorando e esbarra com Clara e Marcos no elevador, que estavam indo para o saguão. Quando Clara cumprimenta a senhora, ela apenas dá um leve sorriso enquanto sobe para seu apartamento. Ao saber que o casal estava indo fazer uma viagem para fora da cidade, César no banho se enfurece e fica em um humor extremamente triste. Aquela noite, ele retorna ao telhado do prédio e lá contempla sua incapacidade de encontrar qualquer felicidade no mundo.
Sem esperança, ele fica no limite e se sente tentado a saltar lá de cima, porém vê Clara e Marcos voltando ao prédio. Os dois têm uma grande briga depois de descobrirem que Clara estava grávida já de 4 semanas, sendo que porém eles não se viam há 6 semanas. Marcos acha estranho que ela esteja grávida, pois eles também sempre usam proteção quando ficam íntimos. Clara se defende dizendo que segundo o médico é possível, mas Marcos continua inconvencido, causando um inchaço na relação deles. César ouve toda a discussão enquanto estava escondido novamente debaixo da cama. Quando o casal adormece, ele usa clorofórmio para sedá-los e diz a Clara inconsciente que seu caso estava começando a dar frutos, se referindo a ela estar grávida. Ele então tira a roupa, sobe na cama e fica no meio do casal para se aproveitar de Clara mais uma vez. No dia seguinte, Marcos bate na porta de César, pedindo para ele verificar o apartamento de Clara, pois ainda havia insetos por lá. César então vai com ele, porém isso na verdade era invenção de Marcos, que tinha descoberto os materiais e o clorofórmio de César debaixo da cama de Clara. Cheio de raiva, Marcos ataca César, tentando extrair mais informações, já tendo em mente que ele estava dopando e se aproveitando dela. Porém César, como um verdadeiro psicopata, se mantém sereno naquela situação e diz que Clara não se importava. Marcos fica ainda mais furioso e segura a cabeça de César contra o armário, mas ainda assim ele não revida. Quando Marcos o prensa sobre a cama, César pega um pedaço de vidro quebrado e o fura no pescoço. Ele então arrasta o pobre homem para o banheiro e lá, dentro da banheira, o deixa sangrar até a morte e coloca o pedaço de vidro em sua mão para fazer parecer que ele tinha tirado a própria vida. Depois ele organiza o apartamento e desconsidera completamente a banheira transbordando de água com Marcos dentro. Eventualmente, as autoridades são contatadas sobre a situação e todas as pessoas dentro do prédio se reúnem ao redor. César é convocado pelos oficiais e no caminho ele vê Úrsula dar um sorriso, indicando que ela tem conhecimento do que aconteceu no apartamento de Clara. Clara chora inconsolavelmente enquanto um oficial a consola. Um deles questiona César sobre Marcos, mas ele fala que foi demitido e não saberia informar muita coisa, já que não tinha mais acesso a nada no prédio. Voltando para seu apartamento, ele vê uma nota que dizia: "Eu vi você". Sabendo que Úrsula, quem tinha colocado aquela nota para ele e sabia sobre a morte de Marcos, ele entra no apartamento da garota. Ela corre para o quarto de seus pais, porém César tinha dopado eles. Ele agarra Úrsula e ameaça ela dizendo que fará mal aos seus entes queridos se ela o denunciar. No dia seguinte, Clara vai para o velório de Marcos. Ela não podia sequer dizer uma palavra com a dor da morte dele. Quando ela sai, César se entrega à alegria de vê-la triste e sorri ao vê-la naquele estado. Meses se passaram e Clara deu à luz a um menino saudável, quando alguém diz a ela que tinha uma carta endereçada ao seu nome. Ela pega e vê ser um envelope familiar, descobrindo que a carta era de César, revelando que ele era o pai de seu filho. Acrescenta dizendo que de agora em diante, toda vez que ela olhasse para o bebê, estaria vendo ele mesmo e iria pensar nele. Então finalmente agradece por ajudá-lo a encontrar a felicidade. O filme termina com Clara abraçando seu bebê em muitas lágrimas. Obrigado por assistir e se gostaram, por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais vídeos como este. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!